Vamos conversar sobre algo que acontece com muita gente, de repente acontece com você também. Coisas que somem dentro de casa. Objetos importantes que a gente perde do nada. Aquela sensação de estar sempre distraído. Mas será mesmo que é só uma distração? Ou pode ser algo espiritual acontecendo e você nem percebe? Me diz. Quando energias ruins se aproximam, elas começam a bagunçar nossa vida aos poucos. Coisas pequenas que parecem normais podem ser sinais de que algo está tentando tirar a sua paz, sua força, seu foco. Hoje, vamos entender o porquê certos objetos desaparecem assim estranhamente. O que isso tem a ver com ataques espirituais? E, o mais importante, como se proteger disso? Meu irmão, fique aqui conosco. Afinal, o que nós queremos é uma vida melhor, uma vida mais próspera. E eu acredito que é isso que você busca também, não é? Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom que você está aqui. Que bom. Estamos começando um domingo que é dedicado à família, domingo que é dedicado a refazer as forças, a recompor as suas energias. Claro, as suas energias, elas são refeitas dentro da sua casa, viu? Dentro da sua casa. Se você puder, domingo, voltar-se à família, pode ter certeza que a semana que irá começar, já começou, né? Domingo é o primeiro dia. A semana produtiva que começará amanhã será com muito mais proveito. Pode ter certeza disso, meu irmão, porque um carro vai mais longe quando ele está bem abastecido. Uma pessoa progride quando ela está recarregada com as forças espirituais, emocionais, mentais. E aonde nós conseguimos estas forças? Se não no nosso interior. E o que é mais íntimo para nós do que a nossa própria casa? Me diz. Não há nada mais íntimo, mas não há mesmo. Então hoje a nossa reflexão é essa. Perdendo coisas pode ser ataque espiritual. Não é só uma distração. Os temas que nós vamos abordar hoje no prisma espiritual. Quando você organiza as suas coisas, eu vou contar para você. Quando você é bem organizado dentro de casa, quando você chega até a ser metódico. Peraí, essa rosa é para ficar nesse lugar, então eu vou deixar ela nesse lugar todos os dias. A minha chave eu coloco nesse lugar, então eu sei que ela estará lá. Os produtos de limpeza têm o lugar certo, as roupas sujas têm o lugar certo. Então isso faz com que a vida flua dentro da sua casa, faz com que a energia flua dentro de sua casa. Quando você deixa as coisas fora de lugar, você abre uma brecha para que espíritos zombeteiros, espíritos perturbados, espíritos desorganizados mentalmente ou até mesmo espiritualmente, claro, né? O espírito, se é um espírito, ele adentre pelo campo da atração e ali ele estimule você a se manter desorganizado. E muitas vezes há a possibilidade de um espírito ele fazer desaparecer um objeto dentro da sua casa, para te perturbar, para te atrasar, para te irritar, para criar instabilidade emocional em você. Então, é preciso sim ser muito organizado com as suas coisas.
É preciso deixar a casa organizada. É agradável para você e é vibracionalmente um escudo protetor contra o mal. Então, meu irmão, nós vamos falar sobre os sinais de perturbações, de desorganização, de infiltração destes espíritos zombeteiros perturbados, que infelizmente é real. Tem pessoas que acham que isso não acontece. Acontece sim, acontece muito. E a gente, por não enxergar fisicamente, acaba deixando passar estas perturbações e elas vão só aumentando. Então, fique aqui, vamos fazer a nossa prece, vamos ouvir o Espírito, representando o mundo espiritual hoje. Quem vai nos falar é Pablo Hernando. Nós vamos também trazer para vocês aqui algumas dicas, são sinais de ataques espirituais para que você possa detectar que está sobre esses ataques e procurar agir melhor, tá certo? Vamos também estudar o Livro dos Espíritos, que é muito rico e muito importante para a nossa estabilidade emocional, para a nossa estabilidade espiritual. Claro que no domingo também temos a oportunidade de estudar a Bíblia junto com o nosso amigo Paulo de Moraes. É um momento de você investir em você. Estando aqui, é um momento em que você está investindo em você como espírito que é. O que nós queremos é instigar em você o seu potencial espiritual para que você tenha o domínio sobre a vida carnal. Esta é a proposta, é instigar em você o seu poder espiritual para uma boa administração da sua vida material. Vamos fazer a nossa prece? Vamos? Domingo sempre levamos o pensamento à mãe, porque a mãe representa o escudo protetor, representa a vida em casa. Representa a vida, pois a mãe ela é a progenitora da vida. Então, falemos com a nossa mãe Maria Santíssima. E se você tem a sua mãe próxima de você, tem a sua mãe ainda no plano carnal com você, olha, liga para ela, agradeça a ela porque ela te deu essa vida, ela te fez vir à vida, ela foi a porta para a entrada da sua vida carnal. Agradeça a ela. E se ela estiver no plano espiritual, Júlio, agradeça também. E por que não convidá-la a estar com você no domingo? Aquele almoço de domingo, por que não convidar a mãe? Cara, você está louco? Minha mãe está morta. Sua mãe está no plano espiritual, origem de todos nós. Por que ela não pode vir ao almoço? Porque ela não come, ela não tem corpo. Oh meu Deus, a comida do Espírito é o compartilhamento do amor. E por que não, na hora da prece, você reunir na hora do almoço, você reunir a sua família e fazer uma prece e de lembrar dela? E por que não falar dela com seus filhos? Por que não falar dela com seus irmãos? Bom, é uma dica para você. Hoje, domingão, convide a sua mãe para almoçar com você. E vamos pedir à Mãe da Humanidade que nos ampare, nos guarde, nos proteja de todo o mal, pois o que desejamos, Mãe, é deixar o grande legado àqueles que depende de nós, aquele que veio por intermédio nosso, aquele que dará continuidade à família. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco,
mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Não há mais poder do que o poder do amor de uma mãe. Não há mais força do que a força do amor de uma mãe. A mãe é a grande protetora. A mãe protege o feto em sua formação dentro de si mesma, para que aquele feto possa se desenvolver, gerar um corpo que possibilite viver no mundo da matéria. É a representação da proteção. E não existe lugar mais protegido do que o útero materno. Não existe. Não existe. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado, minha mãe Maria Inalva Santos de Jesus. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, pois eu te amo muito, mãe, mas te amo mesmo. Neste mês do amor, eu lembro muito da minha mãe, pois eu sei que esse ser continua me amando como me amou enquanto estava na vida carnal comigo. Obrigado, mãe. Deus te abençoe. Vamos ouvir então o mundo espiritual. Pablo Hernando nos fala. Quando tu começa a perceber que está sumindo as coisas, que tu perde as coisas, não ache apenas que tu está distraído, não. São cargas energéticas vibracionais que estão fazendo tu perder as coisas, desaparecendo essas coisas, e que isso se torne normal, mas não é. São cargas vibracionais muito fortes que vêm te trazer o quê? Pobreza, falência. E os espíritos obsessores, os espíritos que ainda não têm esse conhecimento espiritual explícito, ele vai fazer de todas as formas para que tu não evolua, tu fique retrasado, tu fique para trás. Os espíritos só vão captar as vibrações de vocês se vocês deixarem. Com a invigilância, com medo, com receio, com a falta de prece, falta de paciência, falta de amor. Esses mesmos espíritos que estão em deficiência da mesma faixa vibracional de los teres, vão se aproximar e vão ali permanecer. Porque essa troca de energia favorece a eles e contamina os teres. Não deseje para os outros o que tu não quer para os ter, nem de brincadeira, porque tu cria uma revolta muito grande à sua volta, de um desequilíbrio espiritual gigantesco, trazendo sonolências, desequilíbrios, noites mal dormidas e todas essas síndromes, esses medos que acontecem.
Obrigado, Pablo Hernando. Obrigado. Tá aí o Espírito nos dando informações para mantermos a nossa casa protegida. Então, meu irmão, fique atento aos sinais de ataques espirituais. Fique muito atento, por quê? Porque você pode se prevenir. Sim, quando você percebe um ataque espiritual, você pode agir para combater que esse ataque permaneça ou que venha se intensificar. Olha, eu separei aqui pelo menos 3 ataques espirituais que pode estar acontecendo com você e você não percebe. O primeiro, cansaço extremo sem causas físicas aparentes. Sabe quando você está com aquele cansaço, você não sabe de onde vem ele? Sensação de constante desgaste, sabe? Esgotamento, mesmo após dormir bem ou descansar. Então isso é um dos sinais. O segundo sinal, mudança repentina de humor ou pensamentos negativos persistentes. Este é um sinal que muito nos faz refletir sobre a aproximação destes espíritos. Irritabilidade, tristeza profunda, medo ou angústia sem motivo claro ou sem motivo aparente. Acontece com você? Terceiro sinal, sensação da presença negativa ou opressora. Acontece contigo? Arrepios constantes, sensação de estar sendo observado ou peso no ambiente, especialmente em momentos de oração ou silêncio. Então reflita sobre essas dicas para ver se você não está sob influências espirituais e nem percebe. Reflita sobre, tá? Reflita mesmo. Livro dos Espíritos. A pergunta que hoje trazemos do Livro dos Espíritos tem a ver com o tema que estamos abordando. Neste domingo é muito importante que reflitamos sobre o campo magnético da nossa casa, sobre as influências, se coisas sumindo em casa é mau sinal, as dicas deixadas aí para você, tá bom? Tem que proteger o seu lar para o seu lar te recarregar, para que você, ao sair de casa, faça as suas obrigações e volte em segurança. A questão 478, a pergunta é a seguinte: existem pessoas que têm boas intenções, mas mesmo assim sofrem influências ou influência de espíritos ruins? Qual é a melhor forma de se livrar dessas influências ou desses espíritos? Essa é a pergunta feita ao mundo espiritual. A resposta: é preciso não dar atenção ao que eles dizem, ignorar completamente suas ideias e mostrar que estão perdendo tempo. Quando percebem que quando percebem que não conseguem te afetar, eles vão embora. Vão embora. Quando você mantém o seu equilíbrio, não se irrita mesmo nas provocações, quando você faz uma prece, em vez de ficar alimentando preocupações excessivas, aqueles que ficam fermentando estas preocupações, que ficam fermentando a sua irritabilidade, ver que não tem espaço e como dizem, saem fora mesmo. Bom, fizemos a nossa parte aqui, trazemos as dicas, estudamos o Livro dos Espíritos para que você possa se livrar destes males. Paulo de Moraes agora nos compartilha o conhecimento da Bíblia Sagrada. Vocês todos estão lembrados que no último programa nós demos início a falar sobre a vida de Judas Iscariotes e o papel que ele representou ali
no cristianismo nascente, quando entre os 12, aqueles 12 que mais próximos do mestre estavam, fez o papel de traidor. Então hoje nós vamos dar continuidade na nossa conversa a respeito de Judas Iscariotes. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele e também meditar a respeito do papel que ele desempenhou. Judas tinha um perfil idealizador, era criativo, intuitivo e pensamento no futuro. Era um dos mais instruídos entre os 12. Tinha dificuldade de entender a si próprio e não era sincero ao lidar consigo mesmo. Também tinha um lado organizador, acentuado. Era eficiente, habilidoso e com muito tato e paciência apurada. E desempenhou com eficiência a função árdua de tesoureiro do grupo apostólico. Gente, não é fácil você ser o homem da grana, porque quando alguém precisa de dinheiro e vai pedir e você não pode dar, não pode liberar o dinheiro, pelo menos naquele momento, a pessoa fica com muita raiva. E aí começa, né? Muitas vezes aquele zum, zum, zum na empresa, no grupo, né? E a pessoa acaba passando por ser aquela pessoa má, aquela pessoa que não quer ver o progresso dos outros. Mas nem sempre é assim. Judas era um grande executivo, um financista capaz e previdente. Era de uma organização persistente. Nenhum dos 12 jamais criticou Judas, né? Pelo menos não se tem notícia de que isso tenha acontecido. Ele acreditava em Jesus, mas talvez não tenha amado o Mestre de todo o seu coração como os demais. O caso de Judas ilustra a verdade daquele versículo. Há um caminho que parece justo para o homem, mas o fim dele é a morte. O seu sentido de valores e lealdade era imperfeito. Agora vamos refletir. A profecia é a alma de toda a Bíblia Sagrada. Não há razão de haver Bíblia se não for por causa da profecia. O livro dos Salmos, no capítulo 41, versículo 9, afirma: Até o meu inimigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. E o Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 12, ali dentro daquela oração sacerdotal de Jesus, ele afirma: Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, Pai, nome que me deste. E os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Esse trecho, para que se cumprisse a Escritura, refere-se à profecia da traição de Judas, que nela está. Jesus predisse a traição de Judas Iscariotes, sendo que as 30 moedas que ele recebeu já estavam prenunciadas por Zacarias. Sim, o profeta Zacarias havia predito que o Cristo seria comprado pela quantidade de 30 moedas de prata e que esta quantia depois retornaria ao templo. Mas
vamos refletir. Se havia uma profecia que não pode falhar, porque a Escritura há de ter cumprimento, havemos de considerar que um dos discípulos haveria de desempenhar esse papel. E como estudamos de acordo com a espiritualidade, entendemos que antes da encarnação de todos, o próprio Cristo deve ter entrevistado inúmeros espíritos que se adequassem à tarefa. Quantos, diante da sua pergunta, após explicar a situação, devem ter declinado do convite? Você aceita esse papel? Quantos disseram não? Até que um aceitou. Esse foi Judas Iscariotes. Outra questão que se impõe é: se ele não houvesse se matado, Judas não houvesse se matado, o que lhe aconteceria? A resposta, claro, é inimaginável. Mas podemos fazer uma ideia. Talvez ele sofresse muito no convívio social daquele momento em diante. Daquele momento em diante, talvez Judas sofresse bastante. Talvez todos o abandonassem. Talvez ele fosse o mais infeliz dos homens. Mas, claro, tudo isso, suposições. Também, talvez, seu espírito tão mais rapidamente encontrasse renovação, como hoje já encontrou. Hoje, depois de amargar muitos dissabores ao longo das encarnações, Judas está reintegrado ao serviço do Cristo. E, graças a Deus, esse negócio de malhar o Judas já não faz parte mais da vida de muitos. Então, seu espírito pode encontrar a paz nos dias relativos à paixão do Cristo. Graças a Deus, esse negócio de malhar o Judas já não se vê tanto por aí. Então, seu espírito encontra a paz nesses momentos, porque foi nesses momentos, da chamada paixão de Jesus, ali na Páscoa, que aconteceu todos esses fatos. E aí as pessoas se acham no direito de malhar o Judas. Por que se acham no direito? Porque quem não é pecador nesse mundo? Quem não tem vendido e revendido o Cristo por 30 moedas? Ou mais, ou menos? Quem? Como diz Jesus no Evangelho, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Tá bem? Um fraternal abraço a todos. Obrigado, Paulo de Moraes. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guie. E obrigado a você que está aqui todos os dias conosco. E obrigado a você que acompanhou até agora e foi a primeira vez. Escreve aí, vai dar a sua opinião sobre essa forma de conhecer a espiritualidade, desta forma de conhecer como agir contra o mal que queira nos atingir. Dê a sua opinião é muito importante. Bem, nós estamos no mês de junho. O mês de junho para nós é o mês do amor. Conhecimentos dos espíritos é que neste mês devemos trabalhar o amor próprio, o amor pelo próximo, o amor da família, o amor por Deus. E olha, todos os dias eu vou oferecer para você uma pétala desta bela rosa. Olha que rosa bela. Olha que bela rosa. Não é? Olha. É ou não é bela? Então, todos os dias
eu vou oferecer a você uma pétala. Ó, ela representa o meu amor por você. Mas ó, sem hipocrisia, tá? Sem falsidade. O amor humano, o amor espiritual, o amor verdadeiro, o amor de Deus. Então, ó, essa rosa é para você. Pega aí. Pega aí. Essa rosa é para você. Ela é sua. Guarde no teu coração. Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Muitíssimo obrigado. Tá certo? Muitíssimo obrigado pela sua presença. Meu amor por você. Meu amor pela vida, meu amor por Deus. Não adianta dizer que ama a si mesmo, ama a Deus, se não tiver o amor pelo ser humano, criatura de Deus. A Casa de Maria convida você a fazer parte desta família. Sinta-se parte. Sinta-se parte. Que Deus te abençoe, que te guarde e te guie. Não esqueça das dicas dadas. E hoje, no domingo hoje, convidou a sua mãe para almoçar com você? Não importa. Se ela estiver encarnada, leve à sua casa. Se ela estiver no mundo espiritual, convide. Antes do almoço, faça uma prece. E ela vai estar com você, você vai sentir a presença dela. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.